E aí, beleza? Como você tá? Hoje eu pensei em fazer um vídeo um pouquinho diferente. Uma brincadeira aqui. Então, a gente vai fazer um tier list com dicas de Clean Code. Como que vai funcionar isso? Bom, basicamente, não sei se você tá ligado no conceito de tier list, mas a gente tem vários tiers, né? Várias categorias. E aí a gente pode ir classificando coisas segundo aquelas categorias. Então, por exemplo, a gente tem algumas dicas que seriam inquestionáveis, seriam basicamente todo projeto idealmente deveria ter. Tem algumas dicas que de repente não são tão relevantes assim, ou dependem do contexto. Então a gente pode pegar essa lista de categorias de dicas e ir colocando ela, cada uma, na sua respectiva ou na sua categoria, né? Enfim, ficou meio confuso, mas você vai ver que eu vou começar a fazer, vai fazer sentido. Então eu fiz um vibe coding aqui, eu fiz um tier maker no Lovable. E vamos ver se vai dar boa isso daqui, né? Vamos ver se vai ficar legal. Deixa eu só mover aqui pro lado um pouquinho. Beleza. Então vamos lá. Então vou apresentar para você aqui os tiers que a gente tem. A gente tem dicas de clean code que são inquestionáveis, dicas de clean code que são altamente recomendadas de se aplicar, dicas de clean code que dependem, deixa eu até colocar aqui, ó, dependem do projeto, sei lá, assim. É, dicas que são úteis, mas não críticas, e dicas que são superestimadas ou não são tão relevantes assim. Então eu tenho 10 dicas aqui que eu pedi para o GPT separar quais seriam, na visão dele, as mais importantes, e vamos tentar então categorizar aqui essas dicas. Inclusive esse link aqui desse app Vibe Coded que eu fiz aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo também, você pode dar uma brincada. Bom, vamos lá. Eu vou tentar fazer o seguinte, vou tentar, tenho 10 dicas, né, e tem 5 categorias. Vou tentar garantir que pelo menos cada categoria tenha pelo menos uma dica. Pode ser que tenha alguns que vão ter mais do que 3, pode ser que aconteça, mas em tese, pelo menos em cada uma dessas categorias eu quero que tenha uma dica. Então essa é uma regrinha que eu estou me autoimpondo aqui só para garantir que a gente não coloque todas em todos. Tipo assim, que a gente tenha uma distribuição mínima, né, do que está acontecendo ali. Então tá, vamos pegar a nossa lista aqui. Escolha nome significativo. Bom, essa questão de nomear bem tanto variáveis quanto funções, na minha visão, é algo importante, extremamente importante. Quando você tem algoritmos mais complexos, ajuda muito, porque fica mais claro o que está acontecendo em cada uma das partes ali do código. E é algo que eu diria, assim, na minha visão, que é algo low hanging fruit. O que seria isso? Seria aquele tipo de coisa que é muito fácil de aplicar e os ganhos e o impacto positivo daquilo é muito alto. Eu diria que para a maior parte dos projetos faz sentido. Eu diria que isso aqui seria, a priori, eu vou colocar até como inquestionável. Vou deixar aqui inquestionável, porque eu não consigo ver um projeto que não se beneficiaria desse tipo de estratégia, né? De a gente escolher nomes significativos, nomes bons para as coisas. Então vamos ver o que a gente faz aqui. Próximo. Evite comentários desnecessários. Pois é, essa questão do comentário é um pouco polêmica, né? Porque tem gente que é bem xiita, bem radical, com relação a não ter comentários at all. Eu já fui dessa visão também, eu tentava evitar comentários, tentava não colocar comentários, né? Absolutamente não. Mas hoje em dia eu estou bem mais flexível, ainda mais trabalhando com projetos que têm LLMs, que comentários acabam fazendo parte do negócio. Então, eu não sei, eu acho que isso aqui talvez dependa do projeto. Bom, a princípio eu vou deixar aqui. Funções devem ser pequenas e fazer uma única coisa. Isso aqui é uma dica, entre aspas, que eu não sei, eu acho que é um pouco controversa, porque tem a ver com Single Responsibility Principle, né? E a ideia do Single Responsibility Principle, na minha visão, não é fazer com que uma função, classe ou componente faça só uma coisa. Eu acho que tem mais a ver com aquela coisa com aquela questão, aquela definição do Uncle Bob lá que um módulo, um componente, uma função
deveria ter somente uma razão para mudar. E é assim, uma nuance, né? Uma coisa meio delicada, assim, suave, uma diferença suave na definição, mas eu acho que faz muita diferença. Porque se você fala que uma classe deve ter uma razão para mudar apenas, pode ser que ela esteja fazendo, em tese, mais do que uma coisa. Não sei se faz sentido isso. Mas, tipo assim, eu posso ter, por exemplo, uma classe calculadora. E a classe calculadora pode ter um método somar, subtrair, dividir, enfim. E a razão para mudar seria alterar a operação básica, o que não aconteceria na realidade, né? Não sei se é um exemplo bom. Bom, eu não sei, cara, e eu acho que é muito fácil. Outra coisa que eu queria comentar sobre isso, é muito fácil cair naquela armadilha de ah, é, fazer uma coisa única, né? Daí no fim das contas a pessoa tem 500 mil funções, 500 mil classes para fazer coisas bem pequenas, assim, que não sei. Eu acho que isso aqui é útil, mas um crítico depende do projeto. Bom, eu acho que depende do projeto. Depois a gente vê se ficar algum sobrando aqui, a gente mexe. Evitar códigos duplicados. Também outra coisa que eu acho que é superestimado. É útil, mas não é crítico. Eu diria isso. Porque, cara, para você evitar código duplicado, isso significa que na minha visão, pelo menos, que a tua abstração tem que estar bem madura. Porque se ela não estiver madura e você for fazer uma abstração prematura, que no final das contas ela vai mudar por motivos diferentes, não é legal. Eu já sofri bastante com esse tipo de situação, então eu prefiro esperar duplicar um pouco de código, uma ou duas vezes, até três vezes, dependendo do contexto, e esperar aquela abstração, né, aquela coisa surgir, estar gritando na minha cara, do que tentar adivinhar beforehand, né, adivinhar logo de cara que eu não devo repetir código. Enfim, não sei. Eu diria que é útil, mas não é crítico. Eu diria que depende do projeto, na realidade, mas eu acho que é menos importante do que esses dois, então vou deixar aqui por enquanto. Usa objetos e estruturas de dados de forma clara. Tá, isso aqui não entendi nada. O GPT me confundiu nessa, mas eu acho que tem a ver. Não sei, vamos jogar fora isso aqui. Trate erros de forma clara. Cara, bom, tratar erros é importante de forma clara. Obviamente, torna as coisas semânticas, né? Se você tem uma API, por exemplo, um endpoint REST, que retorna 200 para falar que deu erro, tende a ser complicado. Mas não é crítico, né? É recomendado. Enfim, cara, eu não sei. Eu não sei porque, assim, é altamente recomendado, mas ao mesmo tempo. Vamos deixar aqui, altamente recomendado, por enquanto. A gente vê se ele faz mais sentido do que outros. Vamos lá, mantenha o número de argumentos baixo. Cara, isso aqui eu acho muito importante, na minha visão. Na minha visão, é muito importante. Ou se você não vai manter o número de argumentos baixos, pelo menos use um objeto, né? Que no fim das contas significa um argumento só. Mas isso vai te garantir que, por exemplo, se você alterar a ordem dos parâmetros, isso não vai afetar o código. Em algumas linguagens você pode usar o DTO, né? Data Transfer Object para isso. Eu diria que isso aqui é altamente recomendado, quase inquestionável, assim. Talvez aqui e aqui, não sei. Vamos ver aqui. Siga convenções e estilos consistentes. É uma dica razoável, né? Vamos concordar que sim. Eu diria que, a priori, eu diria que é altamente recomendável. Não é uma coisa absolutamente inquestionável. Poderia ser, algumas pessoas vão achar que é, mas eu diria que, em comparação com essas duas dicas aqui, eu acho que isso aqui é um pouquinho menos importante, então por isso que eu vou rebaixar um pouco aqui, mas é legal, né? É legal você ter, tipo, por exemplo, você está buscando dados, é legal você usar um prefixo lá, get, dado de, sei lá o que, get, outro dado, né? Tem uma certa padronização aí interessante. Enfim, vamos deixar aqui, vamos ver. Evite efeitos colaterais inesperados. Cara, isso aqui, na minha visão, ó, um dos tops aqui. Quase que inquestionável. Eu diria que isso aqui é o mais importante de todos, na realidade. Trabalhar com efeito colateral que você não sabe de onde está vindo.
muito chato, debugar isso é muito chato. Por isso que eu gosto muito de imutabilidade, por isso que eu gosto muito de não ficar fazendo reassign de valores, né? Eu prefiro que tenha um overhead ali de você duplicar, criar um espaço na memória, né, para duplicar aquele valor, em vez de ter que ficar fazendo reassign daquele valor da variável ao longo do código, eu prefiro. Então, eu acho que isso aqui é muito importante, porque às vezes, se você não trabalha com imutabilidade, se você não está considerando efeitos colaterais, se você tem uma função, por exemplo, que tem efeitos colaterais, se você tem uma classe que tem efeitos colaterais, você vai ter pepino de tipo bugs aleatórios acontecendo, uma parte do código, como eu posso dizer isso? Uma parte do código não relacionada com o que você está trabalhando vai estar modificando aquele valor e você não vai saber de onde está vindo aquilo. Para testar é bem difícil, é chato. Esse aqui, na minha visão, é absolutamente inquestionável. E para mim é o top 1 aqui. Vamos lá. Refatore sempre que possível. Cara, refaturar é importante, concordo, 100%. Sempre que possível é interessante, mas eu acho que isso aqui depende muito do contexto, depende muito do projeto. Porque se é um projeto mais descartável, não sei se vale muito a pena ficar refatorando toda hora, né? Deixar aquilo nos trinks, redondinho. E também, cara, às vezes você tem que entregar uma coisa por conta do time to market. Você tem que terminar aquilo logo. Não vai ficar refatorando, né? Tipo, se você não viu a necessidade. Agora, óbvio, se você quer garantir, tem uma função lá que você prevê que vai ser implementada daqui a um tempo, e se você não refatorar, aquilo vai ficar inviável, né? Legal, beleza. Então, eu não sei. Eu diria que talvez até seja útil, mas não crítico. Útil, mas não crítico. E eu acho que. Pois é, agora vamos pensar aqui. Evite os comentários desnecessários. Hum, Agora eu tô pensando aqui, talvez eu possa rebaixar essa questão aqui do evitar comentários desnecessários. Porque hoje em dia, com LLMs, com IA, funcionalidades de IA, você tendo que ter mais comentários, isso aqui é bem contextualizado, na realidade. Então eu vou rebaixar isso aqui para garantir que todo mundo tenha pelo menos um item e fique um tier legalzinho aqui. Bom, é isso. Eu acho que esse é meu tier. Não sei se eu mudaria alguma coisa ou não. Enfim, se você quiser fazer o seu, eu vou deixar o link nessa aplicação que eu fiz no Lovable aqui na descrição. Você pode brincar, fazer o que você quiser lá. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha aí. Se quiser me acompanhar, todo dia eu posto alguma coisa no LinkedIn, algum conteúdo relacionado a desde técnicas de boas práticas de código, arquitetura de software, desenvolvimento de funcionalidades de projetos que utilizam IA, enfim. Vou deixar o link do meu LinkedIn na descrição também, você pode me seguir lá. É isso. Um abraço, falou, valeu, até mais.